Olá, estou aguardando, esperando que entrem pessoas para que eu possa começar a conversar com vocês a respeito da minha história de vida como pessoa, como profissional. Dando boa noite a todos vocês. Brincando aqui com os efeitos, fazendo uma brincadeira, enquanto eu espero. Dando mais um tempinho, né? Para ver se entra mais alguém. Muito bem. Já brinquei bastante, né? Então vamos lá. Eu vou trazer do ano de 1950, o ano em que eu nasci, nesta década de 50, que eu abordei na live passada. Vou trazer de lá alguns dados importantes para que a gente dê continuidade, com um pouco mais de compreensão. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Se entrou gente. Eu sei que tinha minha filha. Tá meio estranho aqui a história do vídeo. Peraí. Tá. Agora acho que vai. Ok. Laura, Bárbara, Roberta, beijo para vocês. Então vamos ver. Vou trazer de 1950 aquela menina que nasceu com dificuldades de movimento devido a deficiências ósseas, articulares, e que foi, então, sendo levada para o balé clássico por conselhos ortopédicos. E que, de cara, logo de saída, ouviu que não teria como ser bailarina. Eu vou trazer esses dados para o início dos anos 60. Eu, com 10 anos, e com aquela vontade muito grande de entrar para a escola de danças do Teatro Municipal, hoje Escola de Danças Mariolé Neves. Já trazia esse nome, mas nós usávamos sempre Escola de Danças do Teatro Municipal. E não sei dizer, porque tem algumas coisas que eu tenho as datas mais claras, o período mais claro para mim. Tem outras coisas que nem tanto. Eu não sei dizer como, mas eu comecei a fazer aula com Consuelo Rios e Arthur Ferreira. Duas pessoas muito importantes nesse período, principalmente Dona Consuelo, que descobriu uma maneira de fazer com que eu não ficasse tão tensa, tão nervosa, na hora de executar as coisas, porque se eu tinha um rendimento bom, bastava saber que tinha alguém assistindo, que eu já ficava muito nervosa e não conseguia realizar mais nada. Dona Consuelo conseguiu me dar um apoio emocional
muito bom. E graças a isso eu fiz a prova para a escola de danças e passei. Entrei na escola de danças com 11 anos de idade. Com muitas dificuldades, sempre. Dificuldades técnicas enormes. Muitas dores nas pernas também. Então as coisas nunca foram fáceis para executar. Mas eu queria, pelo menos eu acreditava que eu queria muito. Então, batalhava bastante nisso. E eu fiz aqui um roteirinho para eu não me perder, porque é muita coisa, né? Então, em 1961, eu entro para a escola de danças do Teatro Municipal e lá eu conheço, já com 11 anos, Klaus Viana, que era, na época, professor da escola de danças dos anos mais iniciais, né? As turmas mais iniciantes. Eu não me lembro exatamente em que ano que eu entrei, mas com 11 anos eu já entrei mais para frente, né? Já mais para frente. E tinha uma curiosidade, porque o Klaus me deixava muito assustada quando eu o via no corredor, porque muito alto e ele tinha um corpo assim bem tortinho. Acho que a gente se identificou pelo corpo tortinho. E ele passava por mim, quando eu estava no corredor, ele passava e falava, sempre me cumprimentava, dizia: como é que vai, menina dos braços de ouro? Isso foi uma coisa que me marcou e nos marcou no decorrer da nossa convivência, a menina dos braços de ouro. Então eu conheci Klaus nessa época com 11 anos de idade. E continuei, então fazia as minhas aulas na escola de danças, fazia as minhas aulas no estúdio da Consuelo Rios, o Arthur Ferreira dava chão, barra solo, e assim foi esse primeiro ano. E passei de ano, em 1962, eu com 12 anos, o Johnny Franklin, primeiro bailarino do Teatro Municipal, criou um grupo de balé chamado Rio Balé, junto com a Ruth Lima. E ele foi então à escola de danças para escolher alguns elementos para formar esse grupo. Dentre os elementos que ele escolheu, estava eu. E quando ele veio com a proposta de fazer um registro de contrato, tudo direitinho, meu pai falou: não, mas se vai ter contrato, eu vou emancipar, porque quem vai assinar o contrato vai ser ela. Eu não vou assinar o contrato no nome dela. Então, assim, lá fui emancipada aos 12 anos, fui registrada no Sindicato dos Artistas, e aí veio o meu nome profissional, Moema Corrêa, há muito contragosto meu, porque desde então eu queria usar Moema Ameon. Mas meu pai não deixou, e eu então, não tive muita escolha, e ele optou por Moema Corrêa, um nome artístico que nunca me agradou, mesmo. Eu não gostava desse Corrêa, eu não sentia bem com esse nome, com o sobrenome, né? O meu nome não, mas o sobrenome sim. Mas enfim, então aos 12 anos de idade eu assinei o meu primeiro contrato com a companhia de balé do Johnny e da Ruth, que chamava-se Rio Balé. Do grupo de moças que ele escolheu, eu acredito que eu fui, se não fui a única, fui uma das poucas que assinei o meu contrato, por causa da emancipação que o meu pai fez questão de fazer, para que eu pudesse assumir as responsabilidades do fato de estar começando uma carreira profissional.
Então eu comecei a minha carreira profissional com 12 anos. E ali nós começamos a dançar, dançávamos na cidade do Rio de Janeiro e dançávamos no estado do Rio de Janeiro também. Um repertório pequeno, mas que me dava mais um atributo, né? Porque eu tinha as aulas da escola de danças, aí eu tinha os ensaios do Rio Balé e ainda ia, sempre que dava, fazer aula com a Consuelo, porque era uma aula que me fazia muito bem, eu gostava muito dela e eu me sentia muito bem. Tá? Eu vou dar uma paradinha para ver se tem... Porque eu estou achando estranho que eu não estou conseguindo ver direito as pessoas que estão aqui comigo. Não sei porquê, mas está estranho aqui. Deixa eu dar um tempo aqui para eu poder me situar, porque está muito estranho isso. Não, eu não desativei nada, mas eu não estou vendo... agora sim. Tá. Bom, então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Está difícil para eu ler vocês, tá? Então eu vou seguir adiante e depois eu dou mais uma parada caso vocês queiram perguntar alguma coisa. Então vamos ver. Eu estou em 1962 e estou começando a minha carreira profissional com Johnny Franklin e Ruth Lima, primeiros bailarinos do Teatro Municipal do Rio, tendo como companheiras de companhia colegas minhas da escola de danças. Bom, nesse período, eu começo a frequentar o Instituto Benjamin Constant de Cegos, porque eu estudava no Colégio Malé Soares, que era bem ali no centro de Copacabana, e já era, naquela época, um colégio de inclusões. Eu tinha na minha turma uma moça chamada Virgínia, que era cega, e eu então comecei a ajudá-la a ler, a estudar, e me veio a ideia de acompanhá-la até o Instituto Benjamin Constant para ler para os cegos. E isso foi uma coisa maravilhosa na minha vida. Me abriu já um portal lindo, porque eu entrei num universo completamente diferente do universo de escola de dança, do universo de escola mesmo do Malé Soares, e comecei a fazer disso uma rotina. 2 vezes na semana eu ia a um instituto para ler para os cegos, acompanhando o desenvolvimento da Virgínia e dos colegas dela dentro do instituto. Ao mesmo tempo, o Colégio Malé Soares era um colégio bem politizado, digamos assim, né? Então eu comecei já fazendo amizade com determinadas pessoas e me envolvendo com muitos movimentos beneficentes que tinham por trás um cunho político que eu não sabia. Eu ia para ajudar, né? Na cidade do Rio de Janeiro, nessa época, quando chegava verão, tinha muitas enchentes, muitos desabamentos nos morros. Então, eram muitas pessoas necessitando de ajuda e eu estava sempre envolvida com isso, muito a contragosto da minha mãe. E cuidado quem tem filhas mocinhas, porque eu fazia, escondido, mas fazia. Ela não queria que eu fosse ler para cego, ela não queria que eu fizesse nada disso, mas eu fazia tudo isso. Eu ia para o instituto, eu subia o morro, eu ia para o morro do Chapéu Mangueira, no Leme, para ajudar os jovens, as crianças, os idosos. Então, tudo isso fazia parte do meu dia a dia.
E exatamente nesse período, eu começo a fazer aula com a dona Lourdes Bastos, na escola de danças de balé moderno. Eu nunca tinha tido esse contato, a não ser com dona Nina Vertinina me chamando de Isadora Danca no meio da praia, mas era uma brincadeira, né? A gente brincava bastante, ela brincava comigo. Mas eu me apaixonei pela dança moderna. E acontecia uma coisa muito interessante, as meninas não suportavam, e elas se escondiam no banheiro para não fazer aula. E eu ficava maravilhada, e para mim ainda tinha uma grande vantagem, eu não precisava de sapato de ponta, eu sempre tive muita dificuldade com as pontas, por causa do meu pé, por causa da minha perna, dos meus ligamentos. Então, aquela aula para mim era tudo de bom, tudo de bom. E, obviamente, né, mais tarde eu fui professora e pude entender bem a dona Lourdes, porque eu passei a ser o xodó dela, né? O xodó. Lógico, eu estava sempre ali, né? Fazendo as aulas e me dedicando e querendo evoluir cada vez mais, e amando aqueles exercícios de chão, aquelas coisas. E o que aconteceu então? Quando chegou no final do ano, ela montou uma coreografia com música de bar e me colocou como solista. E era uma coisa que dentro da escola não poderia acontecer. Por quê? Porque eu era aluna que eu ainda estava, eu não me lembro exatamente, mas ainda faltava bastante anos, né, para eu terminar. Então, as meninas que deveriam fazer solo eram as meninas do último ano. E ela montou e me colocou como solista. E isso foi um escândalo, né? Não tinha como. E como eu era muito magrinha, ela mandou fazer uma malha branca para mim, para eu fazer o solo do bar. E aí, assim, contar coisas de bastidores, né? Que me falaram, não, conta umas coisas de bastidores também. Então vamos lá, umas coisas de bastidores. O que aconteceu? Eu não dançava só o balé moderno, eu participava de outras montagens, né, de outros professores. E quando eu entrei, era muito rápida a troca de roupa, e quando eu entrei para vestir a minha malha, quando eu vesti a malha, tinham picotado a minha malha toda, com tesoura. E aí eu, com aquela malha toda picotada, eu fui procurar a dona Luz chorando, né? Chorando muito, 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 muito. E ela olhou para mim e falou assim, não, mas não chora, peraí, vem cá. Ela pegou uma tesoura e onde tinha o picote, ela foi cortando buracos. Buracos. Eu fiquei praticamente sem malha. E aí o que ela fez? Ela pegou um pancake e foi passando em cima, foi manchando. E aí quando a luz bateu em cima, fez um efeito incrível. Então acho que foi a minha primeira vivência de resiliência, que me ajudou muito lá na frente, na minha vida toda, porque eu saí do choro profundo a um estado de êxtase, porque quando eu me olhei no espelho, eu não acreditei no que eu estava vendo. E foi tudo muito bem, eu me saí muito bem, consegui superar todo o nervosismo. Então, essa é uma curiosidade que aconteceu comigo e que eu achei muito interessante de trazer para vocês aqui. Aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem uma coisa interessante. Essa emancipação que o meu pai fez para eu assinar me trouxe uma outra coisa muito boa, sabe? Porque eu sempre gostei muito de carnaval. Então, sendo emancipada, eu participava do bloco da Bola Preta, eu participava do bloco do Tatu, eu participava de bailes de carnaval. Meu pai nunca me deixou ir sozinha, ele ia comigo, mas eu tinha a possibilidade de entrar e me divertir, brincar, porque eu tinha minha carteira de emancipação, é uma carteira
Hoje em dia até criança pequena tem carteira de identidade, mas naquela época não era assim. Mas eu tinha minha carteira de identidade porque eu tinha sido emancipada. Então eu sempre fui muito a bola preta e sambava muito no Bloco do Tatu, que era um bloco que tinha em Copacabana, e ia muito aos bailes de carnaval, Monte Líbano, Sírio-Libanês. Então tudo isso fez parte da minha formação. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque não era só o balé clássico, era o balé clássico, era os desfiles de escola, dos blocos, era toda essa minha vivência como orientadora dos cegos, lendo para cegos, né? Logo depois, logo no ano seguinte, com 13 anos, essa leitura que eu fazia para os cegos acabou se transformando numa aula de dança. Porque comigo as coisas sempre foram assim, eu nunca buscava, acontecia e eu ia. E eu estava lá lendo para os cegos quando de repente me deu essa vontade de começar a dançar com eles. E aí eu comecei a botar música e comecei então a dar aula de dança para os cegos, que lá na frente se somou com um trabalho que eu fiz com a Angel. Mas vamos voltar para 1964, eu com 14 anos. O que acontece em 64? Golpe militar. E a cidade vira um pandemônio, né? Eu morava em Copacabana, na rua Xavier da Silveira, perto do forte, onde estourou a história da Revolução. E um belo dia eu saio de manhã para ir para a escola e o que tem na porta do meu prédio? Um tanque de guerra, e eu apavorada sem saber o que era aquilo. Enfim, começamos a Revolução de 64. Começamos a Revolução de 64 e eu faço prova para o Balé do Quarto Centenário, direção de Dalal Oscar, passo, e vou fazer parte da montagem do espetáculo para o Quarto Centenário da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro era uma coisa interessante, né? Porque estoura a Revolução de 64, mas a cidade está fazendo 400 anos, sei lá, quarto centenário, 400 anos. E aí vamos fazer um espetáculo. E o Teatro Municipal, então, chama o maestro Maître Henri Dublier, Geneviève Page, da Ópera de Paris, e monta-se o espetáculo São Sebastião. E eu fiz parte desse espetáculo, e é nesse espetáculo que eu então conheço Dona Tânia, Tatiana Leskova. Eu conheci Klaus com 11 anos na escola de danças e conheci Tatiana Leskova com 14 anos nesse espetáculo do Le Martyrs de Saint-Sébastien. Foi um espetáculo muito bonito e foi a primeira vez que eu entrei no palco do Teatro Municipal para dançar, como fazendo parte de uma outra companhia, que não num espetáculo da escola de danças, porque os espetáculos da escola de danças eram no Teatro Municipal, era no palco. Mas ali eu já era uma outra proposta, né? E como eu já havia sido emancipada, tudo isso já corria por minha conta, eu assinava meus contratos e nunca tive muito apoio para poder passar por essas coisas de uma forma um pouquinho melhor. Mas fui indo, né? Então, participei desse lindo espetáculo, tive a vivência bem puxada de começar o espetáculo e as Forças Armadas tomarem conta da plateia, foi uma coisa, né? Enfim, foi bem puxado isso, né? E logo depois vem o Balé Giselle, com Margot Fonteyn e Rudolf Nureyev, também em 64. Então, a Revolução comendo e a gente montando balé. É isso aí. Só que como eu tinha aquele outro lado que eu falei, né, que eu me envolvi muito com os movimentos beneficentes dos estudantes e tal, eu participava de muita coisa do movimento político. Eu tinha amigos, queridos meus,
E nessa época eu conheci um ser humano maravilhoso que eu não posso deixar de citar aqui, que é o Stuart Angel. Um rapaz lindo, brilhante, com uma inteligência fantástica, mas um idealista, um sonhador, enfim. Tive alguns amigos que eu perdi, amigos mesmo de colégio, estudantes que estavam comigo ali naquele movimento de beneficência, de cuidado com os favelados, de subir morro. Então, eu, ao mesmo tempo que estava lá no palco, ensaiando com Rudolf Nureyev e Margot Fonteyn, eu também estava no Instituto Benjamin Constant, dando aula de dança para cego e cuidando desse movimento subversivo, né? Do atendimento aos mais necessitados. E assim eu fui indo, e eu tenho assim uma lembrança muito bonita, muito gostosa dessa vivência com a Margot Fonteyn, uma dama, um ser humano de uma delicadeza, de um carinho com a gente, que sentava no chão, conversava, perguntava o que a gente queria, o que a gente estava precisando. Foi uma experiência muito boa. E uma experiência bem ácida com Nureyev, que um gênio, e um gênio em todos os sentidos, que era uma pessoa muito geniosa. Então, ele me assustava muito mesmo. Eu tinha, assim, quando ele entrava, eu chegava a tremer. E tive uma vivência, um aprendizado muito interessante. Bom, Dona Tânia era a nossa ensaiadora, a nossa maître ensaiadora. E no primeiro ato de Gisele, as camponesas, elas choram no ato da loucura. E quando eu fui ensaiar com a Margot Fonteyn, eu chorei mesmo. Eu não aguentei. Quando ela passa a espada no chão, eu desabei a chorar. E no que eu desabei a chorar, eu levei uma bronca da Dona Tânia. E eu ouvi uma frase que ficou muito forte dentro de mim. Você não pode chorar, você tem que fingir que chora. O público tem que acreditar que você está chorando. Mas você não pode chorar, porque daqui a pouco a cortina fecha e em poucos minutos você tem que se transformar em Willis e não dá tempo para você ficar sacudindo esse emocional, não. Você tem que segurar isso, controlar isso aí e passar para o público algo que precisa, que está na personagem, não está em você. Não está em você. Então, essa coisa do sistema nervoso sempre me acompanhou bastante. Eu acredito que isso tenha me levado lá na frente a começar a trilhar o caminho da terapia, porque eu sempre me deparava com essas deficiências físicas, fisiológicas e principalmente emocionais. Em casa eu sempre ouvia isso, né? Meu tio médico, tudo que acontecia, ele dizia, isso aí não é nada, é sistema nervoso da moema. Era um processo somático e eu, então, não sabia lidar muito bem com a minha sensibilidade. E vamos correndo o ano de 64, onde eu tenho também a possibilidade de conhecer a Angel, porque a Angel Viana fazia parte do corpo de baile de Gisele, então nós éramos colegas. E dançamos juntas no corpo de baile, e ali então já começou a se fazer um elo mais forte entre eu, Angel, Klaus, e ali estava a Dona Tânia, e toda uma coisa muito difícil, de técnica, de ter que lutar desesperadamente para poder superar muitas dificuldades técnicas, mas eu tinha a Dona Lourdes Bastos com a dança moderna que me dava um respiro, né? Então, lá ia eu na dança, dentre muitas técnicas. E convivo com bailarinos russos, balé de Leningrado,
e o Balé Berioska. Agora imagina, Revolução de 64 comendo e mulher mandando para lá e para cá com um escudinho russo, Balé Berioska, porque eu achava lindo, eu achava aquilo tão coloridinho, tão bonitinho. Um dia eu cheguei em casa, meu pai constei uma coisa: você vai acabar sendo presa no meio da rua. Aí ele queria que eu jogasse as minhas maquiagens russas fora. Não, eu ganhei do Balé Berioska, eu não vou jogar minhas maquiagens fora. Então eu me tornei subversiva ao quadrado. Porque eu escondia as minhas maquiagens russas dentro da minha frasqueira, não tinha mochila, né? Era frasqueira mesmo, sacola. Eu não abria mão das minhas maquiagens que eu ganhei do Balé Berioska. E eu sempre tive uma coisa de uma curiosidade profunda. Dentro do Teatro Municipal, eu vivia todas as dependências do teatro. Eu estava sempre na orquestra, onde fazia roupa, os figurinos. Eu fui aprender a fazer tchutchu, que eu tinha a maior curiosidade como é que fazia aquele negócio, ficava durinho, não sei o quê. Eu era cenário, por que usava cola, que tinta era aquela. Então eu estava sempre rodando. Eu não gostava de ficar parada na escola de danças, porque não me agradava o ambiente de fofoca, de falar isso, falar aquilo, ficar tchutchu, eu nunca gostei disso. Então eu fazia as minhas aulas, acabava a minha aula, tinha intervalo, eu me enfiava pelos urdimentos do teatro. Tinha um porteiro que ele me chamava de ratazana de teatro. Ele falava assim: nossa senhora, você parece ratazana de teatro. Você não sai daqui, você vive se esgueirando pelos cantos. E aí, não sei se, né, essas coisas da vida... Deixa eu ver aqui meu roteiro, senão eu vou me perder. Peraí. Exatamente. Com 13 anos, que é justamente quando eu começo... Igual a quem, né, Babi? Pois é, vai fazer o quê? Quem manda? De onde será que vem essa futricação aí? Enfim, exatamente quando eu estou com 13 anos, eu sofri um acidente. Foi o primeiro acidente sério, que eu fui atacada por uma ratazana na praia de Copacabana, jogando frescobol. Numa tarde de junho, eu com uma camiseta, porque estava meio frio, jogando frescobol com os meus colegas. Naquela época, Copacabana não tinha essa coisa tão larga, né? A calçada a Avenida Atlântica era estreitinha. E nessa que eu estou jogando, eu escutei aquela gritaria. Quando eu fui ver, eu levei aquele susto, era uma baita de uma ratazana entrando pela minha blusa, por baixo da blusa. E eu, então, fui atacada mesmo, fui mordida, arranhada. A minha sorte é que o meu colega que estava comigo, ele na mesma hora, ele conseguiu puxar a minha blusa, porque eu estava de 2 peças por baixo, e me jogou no mar. Segundo o médico, foi o que me salvou, por causa do iodo. Naquela época a água não era tão poluída assim, né? E ali foi um trauma muito violento, eu tive que levar 62 injeções na barriga, por causa da raiva, né? Peste bubônica. E foi um trauma muito forte. A minha mãe, ela fez uma espécie de um surto, porque ela saiu da realidade quando ela me viu chegar em casa. Durante muitos anos, ela dizia que isso era invencionice da minha cabeça, que eu não tinha sofrido nada disso. Meu pai ia comigo me levar no centro para eu poder tomar a injeção. Então, esse fato também foi uma coisa que me ajudou muito a superar determinadas coisas que os traumas trazem, né, para nós. Deixa eu ver o tempo aqui, não sei se eu vou conseguir. Ok. É porque eu não quero deixar de deixar gravado no IGTV e eu não sei se eles vão me avisar. Vamos ver.
Se alguém aí souber, Bárbara, você que está aí assistindo, você sabe me dizer se eles avisam, se quando começa a finalizar, se vem um sinalzinho? Porque aí eu fico um pouco mais tranquila com o tempo. Se você souber alguma coisa, me fala, tá? Ratazanas da vida, minha filha, Mas é o que eu estou dizendo, que eu estava falando, quando eu interrompi para ver o negócio da hora, é que me ajudou muito a perceber e a viver... Não avisa, né? Tá. A perceber aonde nós vamos buscar forças para superar esses embates da vida. Porque quando eu fui atacada, eu tinha programa para cumprir. Vamos lembrar que eu já era uma profissional, então eu tinha coisas para cumprir como profissional. E as dores dos arranhões, das mordidas, o impacto... Obrigada, Babi. O impacto todo que veio, né, desse trauma, eu precisei superar para poder estar no espetáculo. Eu ainda tinha o Rio Balé, ainda tinha tudo isso, né? O Rio Balé foi se diluindo quando eu entrei para o quarto centenário, mas de vez em quando eu ainda fazia, porque tinha uns solos que eu dançava no Rio Balé. Dentre eles, imagina, a Morte do Cisne. Como é que eu podia dançar a Morte do Cisne com 14 anos, mas coisa de Johnny Franklin, e eu dançava. Enfim, então foi um trauma muito forte, muito violento, mas que me ajudou bastante, muita coisa. E, além disso, nessa história da ratazana, logo depois eu sofri um outro impacto, que foi um amigo meu que estava jogando vôlei comigo, Armando, e que de repente falou: eu vou molhar um pouco que eu tô com calor. Só que ele chegou e mergulhou, a água estava muito gelada e ele teve uma parada cardíaca e morreu na hora. Então, essas coisas que eu tô trazendo, né, porque eu vejo que tudo isso foi me preparando para um estudo mais profundo de muita coisa. Isso tudo foi se refletir no meu dia a dia como bailarina e como pessoa, fazendo essa união de vida, de dança da vida, né? De dança da vida. Então foram 2 fatos que se aconteceram e eu tinha 13 anos de idade e perdi a minha avó Cel, que era artista de teatro e que era um esteio para mim, né, da coisa emocional. Nesse ano em que ela faleceu, a Escola de Danças montou o Lago dos Cisnes. Isso foi em 63, né, gente? Eu fiz uma confusão aí, porque eu já estava em 64, voltei para 63, mas está tudo bem, eu sou assim mesmo. Mas ela montou o Lago do Cisne e eu fui mostrar para ela a minha coroa de cisne e ela já estava indo embora. Então, são coisas que foram me marcando muito e vamos ver que eu era o quê? Uma adolescente, né? 13 anos de idade, uma adolescente. Mas isso foi me ajudar muito lá na frente, quando eu me transformei em professora. Porque eu tinha essa vivência, eu tinha tido essa vivência do que o estado emocional vai fazendo na gente, o que eu precisava buscar dentro de mim para superar esses traumas e poder estar dançando e poder estar na sala de aula. Então, são coisas que ficaram muito marcadas, né, para a minha carreira. Não é a pessoa tão somente, é a minha carreira como bailarina, como atriz e como professora lá na frente. E em 64, com toda aquela história da política que eu falei, né,
eu comecei a participar também de uns trabalhos de teatro. Com quem? Com Klaus Viana. Ele tinha um trabalho, umas turmas, deixa eu ver aqui. Ele tinha uns trabalhos de expressão corporal para ator, lá nas Operárias de Jesus. Então, como tinha acontecido essa relação minha com a Angel, com o corpo de baile de Gisele, aquela coisa toda, eu acabei indo bater nas Operárias de Jesus para conhecer esse trabalho de expressão corporal. Então, foi na passagem dos meus 14 para os meus 15 anos. Nessa turbulência de perder amigos, de sumir amigos, de repente, amigos com quem eu convivia. Eu também gostava muito de participar de uma turma chamada Hells Angels, os motoqueiros da Miguel Lemos. E eu gostava muito de estar com eles, de viver aquelas emoções de motocicleta. Como eu era muito magrinha, eles gostavam muito de andar comigo na garupa. Eu acho que eu gostava mais disso porque ali eu era disputada. Eu me sentia mais amada, tal coisa, né? Porque aí eu ia andar de garupa de motocicleta, a gente não fazia nada demais, sabe? As pessoas falavam muito dos Hells Angels, mas a gente não fazia nada demais. A gente ouvia música, era aquelas disputas de rock com... eu gostava mais, sempre gostei mais da música popular brasileira, então tinha a turma do MPB e tinha a turma do rock pauleira. Mal sabia eu que depois eu ia ter um filho roqueiro da Barra Pesada, mas eu gostava muito de Jorge Ben, eu sempre fui muito do MPB, né? Chico Buarque, essas coisas assim. Então a gente não fazia nada demais, a gente ficava ali andando de moto pela praia de Copacabana. Tudo bem que se tinha mais alguma coisa, tinha, mas a minha turma, as coisas que a gente fazia, ficava muito nessa brincadeira de desfrutar do ventinho no rosto andando de moto. Também fazia parte da formação da bailarina, né? Então, a bailarina clássica, que era também bailarina moderna e que começou a fazer expressão corporal com Klaus Viana, também trabalhava com os cegos, dava aula para os cegos e participava de muitas coisas do Teatro Municipal. Eu nunca deixei de assistir espetáculo nenhum no teatro, por isso é que o Sebastião me chamava de ratazana, porque eu ia pelos fundos e fuçava, né? E dizia, deixa eu entrar. Aí eu entrava, sentava na escada, eu estava sempre ali, sempre. E sempre fiz uma amizade muito grande com as costureiras, com as camareiras, com as pessoas dos urdimentos, né, Babi? Eu sempre gostei muito disso, sempre tive muito perto disso, sempre. A pessoa que fazia o som... sempre foram os meus companheiros ali, tá? E aí nós vamos para meus 15 anos. Meus 15 anos de idade, meus pais nunca tiveram facilidade financeira, sempre batalharam com muita dificuldade. Minha mãe sempre fazendo muitas coisas, costurando para fora, fazendo maquiagem. E eu sempre busquei o meu dinheiro, nunca quis sobrecarregar meus pais com nada. Então eu fazia muita coisa para vender, muita coisa assim. Só que a minha dificuldade com sapato de ponta era muito grande, porque os sapatos de pontas eram horríveis. E os sapatos de ponta muito bons, que vinham dos Estados Unidos, eu não tinha condição de comprar. Então aquilo começou a me cansar, aquela história de que eu queria uma coisa melhor para eu poder produzir melhor. E um belo dia eu tive uma ideia, eu entrei na Embaixada dos Estados Unidos, olha que menina ousada, 15 anos de idade.
Eu cheguei lá e eu falei, olha, eu sou aluna da escola de danças Maria Leneva, ali do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e eu estou precisando de sapatilha de ponta, eu preciso ter uma sapatilha de ponta decente, eu não tenho dinheiro, assim, na lata. Então eu queria saber de vocês o que eu posso fazer aqui, que tipo de trabalho eu posso fazer para poder ganhar, nem que seja um par de sapatilha por mês. E aí, eu acho que a minha cara de pau foi tão grande que, para encurtar a história, eu me transformei em representante da Escola de Dança Maria Leneva dentro da embaixada para fazer um jornal de divulgação do que acontecia no American Ballet Theatre. E aí, o que acontecia assim? Eles me davam todo o material, tudo que ia acontecer naquele mês, lá nos Estados Unidos, no American Ballet Theatre. Eu montava o jornal, meu pai era advogado e jornalista, então eu fui pedir a ele ajuda para eu poder montar o jornal. Não tinha computador, viu, gente? Era na maquininha Olivetti. Toc, 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 toc. E eu não sabia datilografia, eu batia ó com 4 dedinhos assim, ó, toc, 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 tá bom? Mas assim eu montava o jornal. Eu montava o jornal, levava para a diretoria, que na época era a dona Lídia Costalá, ela aprovava, fazia lá o que ela queria, o que ela não queria, e aí eu fazia o jornal direitinho, levava para a gráfica da embaixada e distribuía na escola de danças e no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E com isso eu passei a ganhar sapatilha de ponta, malha, ou seja, comecei a me vestir Capezio shoes, tá? Chiquérrima. E isso me ajudou muito, me facilitou bastante, né? Porque eu pude render melhor. Toda a minha parte técnica melhorou, as minhas dores nas pernas melhoraram bastante. Então, eu consegui isso com essas minhas maluquices de produção, né, Bárbara? Então, eu comecei também nessa história toda, eu resolvi estudar francês. E meus pais também não tinham condição nenhuma de eu estudava inglês no colégio, Malé Soares. Mas 10 minutos, obrigada, querido. Mas eu comecei a querer estudar francês, porque eu queria ler determinados livros que não tinha traduzido, que eram livros de balé que me interessava conhecer um pouco mais. E eu então comecei a estudar francês sozinha. E eu cito isso porque eu estudei em Copacabana. Tudo isso porque eu acho que os jovens hoje em dia eles estão muito parados no tempo e no espaço com esse negócio de computador, sabe? Copacabana tinha uma escola de Aliança Francesa. Eu fui lá, eu anotei os livros que eles dariam para o primeiro ano. Eu estudava em casa, depois eu ia para lá, porque lá todo mundo falava francês, né? Até hoje é assim, né? Acho. Então eu tinha a possibilidade de ficar falando francês, e estudava os livros e falava francês dentro da Aliança Francesa. E assim eu fiz, até eu ter uma noção que me permitisse ler. Muito tempo depois, minha prima, fazendo faculdade de letras, literatura francesa, quem preparou ela para o vestibular fui eu, com o que eu estudei sozinha. E se eu perdi muito, é porque idioma é prática, e eu deixei de praticar. Meus amores, deixa eu ver aqui, Babi me falou 10 minutos, vamos ver, vocês, disso tudo que eu falei, vocês querem perguntar alguma coisa? Porque eu não quero desenvolver mais, senão tem alguma curiosidade dessas coisas que eu falei, que vocês queiram. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui.
Não, papá. Ah, obrigada, Ana. A Ana disse que eu tô linda. Oh, meu Deus. Então, deixa eu ver. Alguma curiosidade sobre esse período? O que mais me marcou? Olha, eu acho que desses anos 60, o que mais me marcou foi a Revolução de 64, porque foi foi um período muito difícil, muito difícil. Eu acredito que o fato de eu estar envolvida com a arte, de eu estar envolvida no Teatro Municipal, me ajudou bastante. Mas, ao mesmo tempo, era muito difícil, porque foi muito. Eu morava em Copacabana e eu ia para a escola de danças de ônibus, 119. E quando chegava ali na Cinelândia, invariavelmente tinha confronto do exército, tinha correria, tinha aquela coisa louca. Teve uma vez que eu corri, eu quase que fui apanhada. Então, assim, era muita coisa, sabe? Era muito difícil, muito difícil. E eu perdi amigos muito queridos. A morte do Stuart foi uma coisa muito violenta. O fato de não saber exatamente o que estava acontecendo com eles, porque eles desapareciam. Um grande amigo meu, amigo irmão, o irmão dele desapareceu. E eu vi os pais dele, que eu chamava de tios, né? Tia Teresa, tio Charles, a cabeça da tia Teresa embranqueceu da noite para o dia. Então, era muito, sabe? Era muito difícil, muito difícil. E como eu tinha o lado da convivência nos morros, nas pessoas necessitadas, eu vivi isso muito de perto. O drama dessas pessoas, né? Então, eu acho que o que mais me marcou enquanto pessoa foi a Revolução de 64. Enquanto profissional, foi dançar com Margot Fonteyn e Rodolfo Nureyev, que foi uma experiência maravilhosa, pelos seres humanos riquíssimos, não só pelos bailarinos, não. Pelos seres humanos riquíssimos, ambos, porque era café com leite, sabe como? A Margot era leite, ele era café. Então eles faziam uma simbiose artística maravilhosa, e estar ali no palco com eles foi aprendizado puro. Eu acredito que eu tenha que dar fechamento, né? Deixa eu ver aqui. Minha querida, o que acontece tá quase na hora. A Bia falou que que eu sou uma história viva. Na verdade, eu acredito que por eu ser sabe, ô Bárbara, eu não concordo, não. Eu não concordo com a dona Tânia, não. Não concordo com essa história de que você não pode chorar em cena. Mas foi o que ela aprendeu, né, na Ópera de Paris, lá. Então, ela passava isso. E eu acho que não tem absolutamente nada a ver. Inclusive depois, né, lá na frente, quando eu fui dançar lá fora, eu passei por algumas experiências, né, de chorar em cena. Andréia, eu tenho poucas fotos, porque, como eu falei, naquela época era muito difícil, né, ter fotos. E meus pais não tinham dinheiro. E você tinha que ter muito dinheiro para poder ter essas fotos. Eu tô meio preguiçosa de mexer no meu arquivo de fotografia, sabe? Mas eu vou ver se para a próxima segunda eu ponho alguma coisa de... Não sei se tem no acervo, não. Não sei, não faço a menor ideia disso, se teria, se não teria.
Bárbara deve saber bem melhor que eu. Mas é isso, meus amores. Vamos desenvolvendo isso para na próxima segunda-feira dar continuidade, né? Não tem muito dessa época, eu acredito, porque naquela época era um fotógrafo, chamava Cláudio. Ele tinha até uma salinha lá. Ah, você me viu na dupla Café com Leite? Que bom! A Miriam disse que me viu. Ah, não, foi maravilhoso. E nós dançamos no Teatro Municipal e no Maracanãzinho. Nós temos dois caminhos. Ou eu encerro agora mesmo, que eu acho que seria melhor, né, gente? Senão vocês vão encher o saco de mim, né? E volto na segunda-feira que vem pra gente, porque eu poderia fechar e abrir de novo, mas aí eu acho que fica demais, né? Não é isso? Então eu vou me despedindo aqui. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu quero agradecer bastante, tá? Olha, a minha minha diretora executiva. Ah, meus amores, é muito bom estar com vocês, viu? E aí, vamos lá, vamos seguir. Para a próxima segunda a gente segue adiante e vamos ver até onde vai dar para ir, né? Tá bom? Eu acho que eu vou fazer agora assim, os tópicos mais importantes para a gente poder fechar com mais 2 segundas-feiras, tá? Um beijo enorme para todos vocês. Tchau, boa noite.